Certo. Uma maneira da gente aumentar a capacitância de um capacitor seria, como a gente viu, ou a gente altera a geometria do capacitor, ou a gente pode também mudar o meio que existe entre as placas do capacitor. Então, se verificou, através de alguns experimentos, que quando a gente pega um isolante e coloca entre as placas do capacitor, sua capacitância aumenta. E esse termo, ou no caso, a constante que rege esse aumento, é chamada de constante dielétrica, e ela é representada por esse valor kappa. Então, a capacitância, depois que eu coloco um meio isolante entre as placas, vai ser igual a constante dielétrica vezes a capacitância no vácuo, ou a capacitância sem meio dielétrico. Até o momento a gente calculou todas as nossas propriedades no vácuo. Só que essa relação ou esse resultado experimental dá um indício de como é ou como deve ser o comportamento dos campos elétricos e do potencial dentro da matéria, nesse caso dos isolantes. Quando a gente usa a própria definição de capacitância, a gente vai chegar que a diferença de potencial no vácuo, no caso no material, vai ser igual a 1 sobre a constante dielétrica vezes a diferença de potencial no vácuo. Por quê? Porque se, por exemplo, eu calculo a potencial no vácuo, eu fiz vamos supor que eu fiz o capacitor no vácuo. No vácuo eu atinjo o máximo de carga. Se eu aumentasse mais a carga nas placas, o meu capacitor ia estragar. Vamos só supor esse caso limite. Só que quando eu coloco o isolante, a carga que eu consigo colocar dentro do capacitor aumenta. Só que se eu colocar essa carga máxima com o isolante, depois tirar o isolante, o meu capacitor vai estragar. Então, o aumento na capacitância não pode estar relacionado à carga que eu coloco nas placas. Então, ela vai estar relacionada à diferença de potencial. No caso, a como ela se propaga no espaço, que é o que a diferença de o que é o potencial elétrico descreve. A partir dessa relação entre o potencial no material e fora do material, fora do isolante, a gente vai chegar nessa relação entre os campos elétricos. Então, nesse caso, a gente chega à conclusão que se o campo elétrico não é absurdamente alto dentro do material, o campo elétrico que eu calculo no vácuo e dentro do material devem diferir por uma constante. Uma coisa que pode dificultar um pouco a gente supôs que a constante dielétrica é uma constante em todo o material. Isso pode não ser verdade para todos os materiais. Então, embora que seja só uma constante dielétrica, ela pode ser um pouco mais complexa do que isso, porque o material pode não ter ou produzir o mesmo efeito sobre todo o material. Então, é simples, mas também não é tão simples assim. Então, quando a gente vai do vácuo para um meio, depende de qual meio você escolhe. Ele pode ser mais fácil, ele pode ter essa relação simples, onde cai uma constante, ou pode ter uma relação um pouco mais complicada, devido à interação entre o campo e a matéria. E o que acontece na superfície do material?
se observa que quando a gente aplica esse campo na superfície do material, surge uma densidade superficial de carga, que a gente vai chamar, em princípio, de carga de polarização. Depois eu vou explicar o porquê. Se surge experimentalmente esse campo, essa densidade de carga, usando uma lei de Gauss simples, eu poderia, em princípio, quantificar esse valor. Por quê? Eu sei qual é o campo externo, porque sou eu que forneço ele, e o campo dentro do material, em princípio, também deve ser conhecido, porque nós, em princípio, conhecemos a constante dielétrica do material. Então, depois de algumas manipulações que tem a ver com a lei de Gauss, nesse caso, e tomando que a altura desse pequeno cilindro aqui tende a zero, a gente vai chegar nessa relação, onde a densidade superficial de polarização, que em princípio é um dado experimental, é igual a ε0, uma relação entre a constante dielétrica de um meio com o outro, vezes o campo externo, e a mesma relação, só que agora com o campo interno, onde é o campo dentro do material. Note que, do ponto de vista experimental, a única variável que nós conhecemos, ou que podemos conhecer, é a densidade superficial. Certo. Então, o que eu quero que vocês se lembrem dessa primeira parte sobre os dielétricos, que experimentalmente o único fato que a gente conhece, ou a única relação que a gente conhece sobre os efeitos do campo dentro da matéria é o surgimento dessa densidade superficial. Sabendo que a densidade superficial é uma das únicas variáveis que a gente conhece, o que nós iremos fazer? Nós iremos associar um vetor a essa densidade de carga. Eu poderia definir o campo? Poderia. Só que tem um problema em definir um campo. Eu sei que a densidade de distribuição de carga geram campos elétricos. Tudo bem. E seria razoável nós definirmos um campo elétrico. Só que a natureza dessa densidade de carga que é o problema. Por quê? A densidade de carga que a gente observa, no caso do isolante, é devido a dipolos. Então, no nível atômico existem cargas positivas e negativas. Quando o material é neutro, a carga nos elétrons, a carga nos átomos, está equilibrada. A presença desse campo faz essa distribuição de cargas se desequilibrar e surgem dipolos. Então, embora eu queira associar um campo a essa densidade de carga, é necessário que ela descreva a densidade de dipolos. Quando eu tento fazer a densidade de dipolos, surge um novo problema, que é como eu vou vetorizar esses dipolos. Como eu vetorizo ele através do momento de dipolo. Então, o que eu vou chamar de vetor polarização do dielétrico, que é dada com um P maiúsculo com uma seta, é igual a densidade, basicamente a densidade de momentos de dipolo. Só que quando eu faço essa densidade de momentos de dipolo, as unidades disso aqui é carga por área, que cabe perfeitamente com o meu dado experimental. Quando eu quero transformar isso num campo, basta eu dividir pela permissividade do vácuo. Permissividade do vácuo. Se vocês tiverem uma boa recordação, vocês vão ver que isso aqui é basicamente os dois lados da equação de Gauss, da lei de Gauss. Certo. Então, agora eu tenho uma maneira de descrever o campo elétrico dentro da matéria. Importante, campo elétrico na matéria isolante. Campo elétrico na matéria isolante
o campo gerado pela matéria devido ao campo externo é descrito pelo vetor de polarização elétrica, ou polarização dielétrica, que, recapitulando, é uma representação da densidade de polos por volume. Para manter o caráter vetorial, a gente descreve o momento de polo em vez só da carga. Então, o momento de polo elétrico. Quando eu quero associar com campo, eu divido pela permissividade no vácuo. Veja que nós estamos dentro da matéria, mas estamos tratando da matéria como cargas, ou como átomos. E como tal, eles estão no vácuo. É uma visualização divertida. Por quê? A gente sempre pensa, não, mas a gente não está no vácuo, a gente nunca está no vácuo, mas do ponto de vista de uma carga, ela sempre está no vácuo. Um átomo está no vácuo, porque se não tem vácuo, tem matéria. Só que o átomo é matéria. Então, do ponto de vista do átomo, o átomo está no vácuo. Então, é por isso que a gente sempre usa o vácuo em muitas aplicações. Agora, o que a gente vai querer agora? Uma relação entre o campo externo aplicado e o campo dentro da matéria. No caso, o campo de polarização. Essa relação ela pode não ser trivial dependendo do material. No caso dessa videoaula e desse estudo, nós iremos nos focar em campos muito menores que comparativamente com os campos interatômicos. Nesse limite, a gente pode dizer que a relação entre os campos é proporcional. O termo de proporcionalidade é chamado de susceptibilidade elétrica e é um termo adimensional, que é muito importante. Ele é um termo adimensional e, nesse limite específico, ele relaciona o campo devido aos dipolos, ou campo de polarização, com o campo externo.